RBV Agro. As notícias da agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Olá, começa agora mais uma edição do RBV Agro. Oi, Angélica. Oi, Murilo. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Aqui tá tudo certo. Estamos no ar pelas rádios Videira, Vitória, Tangará e Caçanjurê. E pelo YouTube e Facebook em vídeo. Desde já, muito obrigada pela audiência de cada um de vocês. Quem nos acompanha pelas redes sociais, não esquece, dá um like, comenta e compartilha o nosso programa. E se você está ligado através do rádio, aumenta o volume, porque o RBV Agro está só começando. Destaques do RBV Agro. Avanço da semeadura do trigo em Santa Catarina desafia variações climáticas. Comitê Estadual de Sanidade Florestal discute ações de controle de pragas. Programa da Cidasc inicia plano de vigilância ativa contra o pequeno besouro das colmeias. EPAGRE promove encontro com pais de jovens rurais para falar sobre sucessão familiar. Moradora de Tangará registra recorde de produção de uma fruta exótica, o melão da Bahia, também conhecido como cruá. E ainda, aprenda a fazer uma sobremesa que o ingrediente principal é o chuchu. RBV Agro. O Plano Safra 2024-2025 está em vigor com recursos na ordem de 400 bilhões de reais para políticas agrícolas de médios e grandes produtores e 85,7 bilhões em crédito são para a agricultura familiar até junho do ano que vem. Em Santa Catarina, os agricultores poderão abater parte dos juros dos projetos contratados no Plano Safra nas linhas do Pronamp e Pronaf. Isso acontece por meio do Pronamp Agro SC, programa do governo do estado de subvenção dos juros. Os agricultores familiares poderão acessar o crédito rural por meio dos escritórios municipais da EPAGRE. Segundo o secretário de Estado da Agricultura, Valdir Colato, o estado aguardava o anúncio do Plano Safra e agora começam as aplicações dos recursos. Santa Catarina aguardava o governo federal anunciar o plano de safra, que foi anunciado na última semana. Agora, então, começa o trabalho de aplicação desses recursos, tanto no leite bom, que estão sendo contratados pela EPAGRE através dos bancos. Então, começa esse recurso ser dispendido para os nossos agricultores. Já os projetos estão em andamento e vamos encaminhar para frente. Também Santa Catarina, então, tem o programa Pronamp Santa Catarina, que é um plano de safra, onde, por meio desse programa, o governo do estado subvenciona 3% de juros. Esse Pronamp Agro Santa Catarina é voltado à subvenção de juros de projetos de investimentos, visando, então, a melhoria e a competitividade dos sistemas produtivos da agropecuária, da pesca e aquicultura. Então, por meio desse Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural, o FDR, a Secretaria da Agricultura subvenciona os juros de 3% sobre a operação contratada pelos agricultores. O Plano Safra tem esses dois programas que a maioria dos agricultores catarinenses se enquadra, né? O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, que é o Pronamp, que é um programa nacional. Então, Santa Catarina está sintonizada, agora com o Plano Safra e também com os programas de governo subsidiando os juros para os nossos agricultores. Basta que eles vão à EPAGRE, façam o seu financiamento lá no projeto junto ao banco, e o banco encaminha para a Secretaria da Agricultura, a Secretaria da Agricultura subvenciona, então, esses juros de 3% ao ano. Os técnicos dos escritórios municipais da EPAGRE estão aptos para apoiar os agricultores catarinenses através da elaboração de planos de crédito para o custeio ou investimento. Para saber mais detalhes sobre os planos, basta acessar o site agricultura.sc.gov.br. Pais e familiares de jovens rurais participaram nesta semana de um evento no Centro de Treinamentos da EPAGRE em Videira sobre sucessão familiar na propriedade rural. O evento tem a participação da Escola de Pais do Brasil e também uma palestra que leva o tema Desafios e Oportunidades da Sucessão Familiar. Confira na reportagem de Douglas Alves. Olá a todos vocês que estão nos acompanhando pelo RBV. A gente está mais uma vez aqui no CETREV, onde acontece o centro de treinamentos aqui
hoje dos jovens rurais, né? Quem está comigo é o Thiago, né? Gerente da EPAGRE aqui de Videira, para a gente falar hoje sobre esse encontro, né, de pais dos jovens rurais, porque a sucessão familiar é importante, principalmente na agricultura, né, Thiago? É importante esse momento com os pais para poder entender como é que funciona, né, a questão de sucessão familiar, a adaptação tanto dos pais como a adaptação dos filhos nesse processo. Inclusive vai ter, em algum momento aqui da manhã, uma palestra da Escola de Pais que vai tratar sobre isso, vai tratar sobre a maturidade dos filhos, o pai entender a maturidade dos filhos para poder fazer essa sucessão da forma melhor possível. Hoje é o dia para a família, de uma forma geral, mais para os pais e as mães. E hoje também aqui no Centro de Treinamentos do CETREV recebemos a Simone, que é de São Miguel do Oeste, né, extensionista da EPAGRE também, que coordena também o jovem rural naquela região. A importância dessa troca de experiência, né, Simone? Trazer as experiências do Oeste para o nosso meio Oeste. A associação familiar é importante para que a cultura, a produção, a agricultura permaneça ainda forte no campo. Isso. Discutir a sucessão familiar com os agricultores aqui do meio Oeste é tão importante quanto discutirmos essa questão no extremo oeste, em todo o estado de Santa Catarina, e por que não dizer, discutir essa temática que preocupa a agricultura familiar como um todo, né? Não vamos transcender também a agricultura, outros negócios também, né? E hoje nós temos uma condição em que nós temos pouca gente no campo. Quais são as questões envolvidas nos processos sucessórios? Por que o jovem fica e por que o jovem não fica nas propriedades, né? Será só uma questão econômica ou será que temos questões sociais, de relacionamento familiar envolvidas, né? Então, os jovens, eles vivem num outro, outra geração, mas a gente costuma dizer que o diálogo é a base de um bom processo sucessório, né? E esse é um desafio para as pessoas, né? Na sociedade que nós vivemos hoje, podemos até incluir a questão das telas aí muito presentes, não só nas famílias urbanas, mas nas famílias rurais, tem ocupado muito espaço de diálogo das famílias, né? Conosco aqui também no CETREV, né, o Marcelo de Bortoli, de Salto Veloso, no encontro aqui dos pais, né, jovens rurais. O teu depoimento hoje para as pessoas que estão aqui, de que forma que será, de que forma que você vai abordar esse assunto hoje? Eu venho falar um pouco sobre a sucessão que está tendo na nossa propriedade, onde meu pai está passando para nós e para mim e para o meu irmão, tenho um irmão mais novo. Eu acho que essa sucessão tem que ser feita de forma gradual, né? E os pais têm que dar muito apoio para os seus filhos, porque eles têm muita ideia e têm muita vontade de trabalhar e fazer as coisas acontecerem dentro da propriedade, mas justamente, às vezes, por ser difícil, eles acabam desestimulando os seus filhos. Eu acho que hoje a maior dificuldade é a mão de obra. O jovem, muitas vezes, não quer trabalhar, de repente, um fim de semana, um feriado. As novas tecnologias que estão vindo são muito caras, muitas vezes. E o jovem não tem condições de uma pequena propriedade de comprar. Eu acredito que os pais hoje ainda são um pouquinho mais seguros nessa questão e muitas vezes também travam o jovem de fazer alguma coisa diferente justamente por essa questão. Trabalharam muitos anos, né, para construir a propriedade. Por essa segurança, às vezes, eles travam e dificultam o jovem de conseguir fazer alguma coisa diferente na propriedade que possa manter eles ali, né? Mais uma vez também a Escola de Pais sempre atendendo também os jovens rurais aqui com palestras, né? Hoje quem está aqui comigo é a Vera Skilkett. Sucessão familiar é um assunto que a gente deve bater nessa tecla, né, Vera? Porque sempre estamos aí com os jovens, muitos jovens saindo do campo sem aquele incentivo dos pais. E a Escola de Pais vem fortalecer justamente esses laços familiares, essa convivência e boa convivência, porque muitas famílias hoje estão se expandindo. Os jovens estão jovens e os pais são jovens. Então, pensar em sucessão familiar não é pensar em passar o bastão, mas é em como conviver. E a Escola de Pais vem somar, mostrando a importância dos valores, do diálogo, da fraternidade entre todos que moram tanto no campo quanto na cidade, né? A Escola de Pais está sempre presente.
A Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural da Assembleia Legislativa realizou na última quinta-feira um encontro técnico em Arroio 30 para debater a cigarrinha do milho. O evento contou com especialistas que abordaram as formas de combater o inseto, como manejo do solo, eliminação de restos culturais, controle químico e rotação de culturas. O deputado Altair Silva, proponente do debate, destaca que muitos produtores da região consideram abandonar o plantio de milho devido aos prejuízos causados pela praga. O evento foi apoiado pela EPAGRE, pela FETAESC, FAESC e Senar e incluiu palestras sobre patógenos, epidemiologia e manejo da cigarrinha de milho. No próximo RBV Agro, sábado que vem, nós vamos trazer uma reportagem completa sobre este assunto, sobre este evento. Nosso próximo destaque: a semeadura de trigo na região sul do Brasil está avançando, desafiando variações climáticas. Em Santa Catarina, produtores estão preocupados com o excesso de chuvas, que pode afetar aí a qualidade dos grãos e aumentar doenças fúngicas. Nessas condições, um manejo cuidadoso e monitoramento climático são essenciais para garantir a qualidade do trigo. A reportagem a seguir é de Flávio Henrique. Considerado um dos grãos mais importantes da agricultura brasileira, o trigo deverá novamente ter uma quebra de safra, causada principalmente pela grande quantia de chuvas e a consequente umidade excessiva do solo. A colheita do trigo geralmente ocorre entre os meses de outubro e dezembro, variando de acordo com a região e a variedade cultivada. Para Elisandro Foquessato, engenheiro agrônomo, a expectativa de produção não atenderá novamente à demanda nacional. As expectativas aí da Conab é em torno de 3 milhões de hectares de área semeada a nível de Brasil, né? Uma expectativa de produção de em torno de 8 milhões de toneladas, né, a nível de Brasil. Isso não atende à expectativa e à demanda do Brasil, que gira em torno de 11,5, 12 milhões de toneladas, depende do ano, isso é bastante variável, né, mas entre 11 e 12 milhões de toneladas é o consumo anual do Brasil, né, a nível de estado de Santa Catarina, o estado de Santa Catarina vai semear em torno de 123 mil hectares esse ano, com uma expectativa aí de produzir em torno de 3,4 toneladas por hectare, né? Então uma expectativa boa para esse ano. Em relação ao ano passado, a gente teve uma redução de área em torno de 10%, né? Isso devido à frustração de safra do ano passado, então muitos produtores ficaram com medo, né? Mas os produtores tradicionais de trigo, eles sempre fazem o cultivo, né? Estão sempre adeptos ao sistema de cultivo de trigo. Então, atualmente, né, 54%, talvez um pouquinho mais aí, da área do estado de Santa Catarina foi semeada até recentemente aí, e a gente tem passado por uns períodos de bastante chuva, né, frequente, vários dias. Isso tem atrapalhado um pouco o plantio e vem atrasando, né, esse plantio em algumas regiões, que na nossa região aqui a gente ainda está no limite aí das épocas preferenciais para semeador do trigo. A umidade do solo, além de afetar consideravelmente a qualidade do produto, apresenta muitos problemas fitossanitários com doenças e pragas. Ele orienta que os produtores devem aproveitar o chamado período neutro do clima, antes de começar o fenômeno Laninha, que pode trazer novamente períodos de instabilidade. O problema do excesso de chuva, né, como a gente teve o ano passado, principalmente na fase do espigamento, formação de grãos, né, problema de doenças, giberela, que afeta a qualidade do trigo. Nesse momento, como a gente vem de uma safra que teve muito problema de doenças, principalmente fusário, giberela, né, a gente tem problemas de germinação de semente já. Em algumas áreas problema de germinação, outras áreas muito problema com doença. Então é importante que o produtor fique atento, né? Capriche no manejo de doenças, não deixe de fazer os fungicidas, não deixe de investir na cultura, porque ela é uma cultura que ela é rentável nos anos que são favoráveis, né? Como esse ano, que vai ser um ano de laninha, né? A gente agora está na fase neutra da laninha, né? E do El Niño, então, que seriam os anos chamados normais, né? Não é nem El Niño nem laninha. E a gente tá se encaminhando aí para uma ocorrência de laninha. Ainda a gente está na fase neutra, né? Então eu até
tenho acompanhado as temperaturas da superfície do Pacífico, né, que é o indicativo de Laninha ou de El Niño, e elas estavam mais frias e agora elas deram uma aquecida, mas há uma tendência de voltar ao resfriamento de novo, né? A tendência da gente ter uma laninha aí nos próximos meses, né? Outubro, novembro, dezembro, janeiro aí. A probabilidade para esses meses é em torno de 80% de laninha, só que a gente não sabe a intensidade ainda, isso tudo depende da temperatura da superfície do mar. Elisandro Foquesato acredita que se houver mais investimentos em tecnologia e maquinário, futuramente a área plantada com grãos na região irá aumentar, disputando espaço com reflorestamentos de madeira. Como o terreno é bastante quebrado, com máquinas mais modernas, pode-se aumentar a produtividade por área plantada. Elisandro Foquesato aproveita ainda para repassar algumas dicas para atuais e futuros produtores de trigo. A nossa região aqui, ela é uma região, vamos dizer assim, a gente chama de região acidentada, né? Mas a parte topográfica, né? Ela tem bastante declividade, mas a região de Caçador, todo o em volta aqui, é uma região que tem um grande potencial para a produção de grãos, principalmente trigo, soja, milho. Porém, ainda os níveis de tecnologia eles estão um pouco atrasados, né? Então precisa avançar em tecnologia. Algumas áreas já estão mais avançadas, outras menos, mas é uma região que tem um grande potencial para a produção de grãos e futuramente aí a área de grãos vai crescer bastante, inclusive vai crescer muito mais, vai roubar a área da madeira, né? Por conta de demanda e de lucratividade também e rotação, né, dos produtores econômico, né? Principalmente ele consegue ter uma rotatividade na sua propriedade e consegue, né, de certa forma movimentar a economia. Isso é bom para o produtor, isso é bom para a cidade que movimenta muito mais a economia. Eu digo para eles que é importante eles terem uma boa assistência técnica, com técnicos competentes e que tenham um conhecimento principalmente na área de doenças, na área de manejo, de fertilidade, né? Para quê? Para que ele consiga dar uma assistência para o produtor, para que ele consiga fazer um bom manejo, principalmente de nitrogênio, né? Adubação de base, um bom manejo de doenças, como a gente já vem de um ano da semente problemática, né? Muitas doenças vêm na semente, então a gente já vê vários relatos aí de incidência de doenças. Então fazer um bom manejo de fitossanitário com fungicidas, dar preferência para aqueles fungicidas que são mais eficientes, que têm uma melhor performance de controle de doenças quando elas estiverem no campo, né? Para que assim ele consiga produzir bem e consiga ter lucratividade. Agora vamos falar sobre a SIDASC, que por meio de um programa estadual de sanidade das abelhas, iniciou em junho de 2024 o Plano de Vigilância Ativa em Apiários de Apis mellifera, com previsão de terminar em setembro. O objetivo é observar a presença do pequeno besouro das colmeias. O médico veterinário da SIDASC, Pedro Mansur, explica que esse besouro causa grandes perdas nas colmeias e também ele explica como é feito o monitoramento. Atualmente a SIDASC está desenvolvendo um trabalho para uma busca ativa para tentar detectar a presença do pequeno besouro das colmeias, a Etina túmida, que é uma doença de notificação obrigatória causada por um parasita que causa grandes prejuízos para a apicultura em geral, tanto para abelhas Apis mellifera ou para abelhas sem ferrão. É um pequeno besouro, ele causa danos para a produção de mel por atacar as crias nas colmeias e também por se alimentar do mel e do pólen que existe nas colmeias, causando grandes prejuízos para a apicultura. A SIDASC, através do monitoramento dessas colmeias e também do controle da entrada e saída de animais com a exigência da guia de trânsito animal, evita a disseminação desse besouro, principalmente de áreas de alguns estados, como Rio de Janeiro, Espírito Santo, onde essa enfermidade já foi detectada. Frisando que Santa Catarina nunca detectou a presença desse pequeno besouro. Esse trabalho está sendo realizado a partir do mês de junho até setembro. No mês de agosto a setembro, onde nós observamos a maior movimentação animal, então ele se justifica nessa data, né?
E os principais danos causados por esse pequeno besouro é justamente os danos causados às colmeias, né? E com isso impacta na produção de mel e também na questão da floração de algumas espécies vegetais, como a maçã, que as abelhas são os principais polinizadores dessas espécies, além das espécies nativas, visto que as abelhas têm um importante papel ecológico na natureza, né? Santa Catarina nunca detectou, né, frisando isso, a presença desse besouro, e esse trabalho que está sendo desenvolvido pela SIDASC é justamente para isso, né, para verificar se existe mesmo e, na ausência, informar isso como uma garantia da qualidade sanitária das colmeias e da produção de mel de Santa Catarina. A Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária reforça os cuidados e atenção ao controle da vespa da madeira nos reflorestamentos. Em reunião integrada com a SIDASC e o Comitê Estadual de Sanidade Florestal, a Secretaria discutiu ações para ampliar a vigilância e o controle de pragas em florestas plantadas em Santa Catarina. Segundo o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Valdir Colato, a indústria florestal catarinense é um importante pilar da economia do Estado, gerando empregos, renda e contribuindo para o desenvolvimento regional. A Secretaria da Agricultura participa do Comitê Estadual de Sanidade Florestal, que discute ações de defesa sanitária e controle de pragas. Esse comitê, ele discute então ações para vigilância e controle das pragas plantadas em Santa Catarina e também fornece um nematóide que combate a vespa da madeira, que é a maior praga das nossas florestas, principalmente do pinos. Esse trabalho contínuo feito pela Secretaria da Agricultura com a SIDASC, a IPAGRE e outros segmentos que integram o setor agrícola e combate a praga através então desse controle biológico que distribui os nematóides. E o governo do estado também trabalha numa ação integrada que garante a fiscalização e o controle do início dos focos, evitando prejuízos, garantindo a qualidade da produção florestal catarinense. O Brasil possui em torno de 500 milhões de hectares de florestas plantadas naturais, chega de 10%, cerca de 10% da área disponível, e Santa Catarina em torno de 1 milhão de hectares de plantio de eucalipto e pinos, que representa 11% de toda a cobertura florestal do estado, quando chega a 40%. Então, Santa Catarina é o campeão nacional da exportação de imóveis, são 332 milhões de hectares de faturamento por ano, e a indústria catarinense também tem aí como um pilar gerando emprego, renda, contribuindo para o desenvolvimento do estado. Santa Catarina gera mais de 100 mil empregos, fatura mais de 2 bilhões por ano com exportações de imóveis e madeiras. Então, elas são cerca de 42% de tudo que é exportado desse tipo de produto que sai de Santa Catarina. Em Santa Catarina, a madeira e obras de madeira é o vice-campeão nacional com 1,5 bilhões de dólares na exportação. Então, nós temos na madeira praticamente o segundo produto de maior exportação de Santa Catarina. Por isso, é importante o plantio dessas florestas e também o cuidado sanitário que a Secretaria da Agricultura, SIDASC e PAG fazem para que as pragas que estão aí sejam combatidas e outras não sejam introduzidas nas florestas catarinenses, que é muito importante para a economia e a geração de empregos. Murilo, você conhece uma fruta chamada melão cruá? Não conheço. Tem outros nomes, melão caboclo, melão da Bahia, jamelão. Ouvi falar por cima, mas nada muito específico. Então, esse é um fruto típico da região norte e nordeste do Brasil, mas que acabou se adaptando muito bem aqui na região sul, em uma propriedade no município de Tangará. Com sementes adquiridas pelo filho, que já faleceu, Lorena Perazzoli cultiva essa fruta diferente em sua propriedade no meio oeste de Santa Catarina, em Tangará. E esse ano registrou um recorde de produção, com quase 90 unidades de cruá,
O repórter Yuri Pascoal foi conferir. Olá você do RBV Notícias, você que nos acompanha através das nossas redes sociais. Hoje eu estou aqui na comunidade do Caravaggio, em Tangará, onde vamos conhecer sobre essa fruta, esse fruto que muitas pessoas conhecem por melão da Bahia, maracujá da Bahia, ou o nome mais popular na região norte, na região centro-oeste, o cruá. O cruá que este ano bateu recorde de colheita. Foram mais de 50 frutos aqui na propriedade da família Perazzoli e é isso que você conhece na reportagem de hoje. Lorena, eu quero saber a história desse fruto, dessa fruta, e muito bom esse ano ter colhido tantas unidades, apesar de que aqui não tá todas que foram colhidas, né? Esse ano de maduro aqui foram colhidos 58. Daí assim a gente tá revendendo. E conta a história desse fruto, porque aqui na região, aqui em Tangará, só você conseguiu fazer com que esse fruto desse fruto. Eu acho que foi a graça do meu filho lá de cima que me mandou, porque foi ele que fazendo hemodiálise trouxe para casa. E tinha o preto também. O preto nós perdimos a raça dele, a semente. Então esse aqui nós fizemos o cultivo dele e esse ano foi um sucesso, o recorde do ano. E quanto tempo faz que existe o primeiro pé, parreira, não sei? Faz uns 2 anos ou 3 que nós começamos, era pouquinho, mas não desenvolvia. E agora os últimos anos está desenvolvendo bem. Ele é semelhante ao melão, você abre ele, quando ele tem a produção pronta, ele tem o cheirinho do melão. Até dentro de casa, que você deixa ele ali, é ter o cheirinho do melão. Lorena, eu quero que você conte agora um pouco mais sobre a tua família, sobre o seu esposo, sobre os seus filhos. Você acha que esse ano, essa produção recorde foi uma bênção do seu filho que não está mais aqui, mas que sempre está junto no coração? Eu creio que sim, porque a gente pensa tanto nele, que ele podia estar aqui no nosso meio. Mas assim, o que ele trouxe aqui está desenvolvendo muito bem, é um sucesso para a gente, é uma gratificação, é uma graça alcançada dele lá de cima. As pessoas podem vir aqui visitar, podem vir aqui conhecer, porque aqui na comunidade do Caravaggio, aqui na propriedade da família Perazzoli, também é um receptivo de turismo. Todos os anos aqui, há 2 anos, né, é realizado a vindima. E estamos fazendo de novo. Que esse ano também foi um sucesso. Aqui na comunidade do Caravaggio, a família Perazzoli, sob agendamento, recebe você na casa deles, turismo rural. E claro, para conhecer esse fruto que deu o que falar, o melão da Bahia, ou o nome que é conhecido lá para a região norte, que é o cruá. A noite antes que nós escolhimos a tartezinho, que esfriou mesmo, no outro dia amanheceu geado. Branco de geado. E aí agora vai ter que plantar de novo? Agora vai ter que plantar tudo de novo. Esse, apesar que nós vamos cortar hoje, eu já vou tirar a semente e já vou pôr nos potinhos para a próxima geração dele. O interior dele tem bastante semente. Lorena, todas essas sementes, elas podem ser usadas para o cultivo? Pode ser. Tem algumas falhadas, mas geralmente todas nascem. Aqui daí nós ponhamos nos copinhos de água, daquele plástico, ou você não corta o litro descartável, você põe a terra adubada dentro e põe a semente dentro, ela vai germinando durante o frio. E daí quando vem o verão, ela já está mais desenvolvida e ela vem mais rápido. Porque quanto antes se põe na terra, ela vai produzir antes. E daí a geada não vai pegar, senão ela não consegue madurar. E Lorena, após o cultivo, após aberto, o que a Lorena indica para que as pessoas possam fazer, além de, claro, saborear ele in natura? Eu sei que dá para fazer destilado, né? Dá para fazer, põe a casca na cachaça ou graspa. E me disseram que dá para fazer doce. E esse ano eu quero experimentar fazer doce. Como deu bastante, eu quero experimentar fazer o doce. O próximo ano eu vou pôr para degustação. Muito bem! E esse é o cruá, melão da Bahia, maracujá da Bahia, como é conhecido, diversos nomes aqui na região, que você encontra aqui na propriedade da família Perazzoli, em Caravaggio, Tangará. Nós vamos aproveitar, eu, a Lorena e o Juscelio, enquanto o Felisberto está trabalhando, né? Isso. Um forte abraço, Yuri Pascoal, ao RBV Notícias.
E para fechar o RBV Agro de hoje, já que na semana anterior fizeram sucesso por aqui as matérias sobre o chuchu, nós vamos trazer uma receita especial com esse legume. E se engana quem imaginou uma salada de chuchu, chuchu à milanesa ou outra receita. Nada disso, é uma sobremesa cujo ingrediente principal é o chuchu. Hoje é dia de água na boca, de receitinha para vocês, e por isso eu te convido a fazer parte dessa conversa aqui com a Erci, ela que é ouvinte do nosso programa, nos acompanha nas redes sociais e hoje vai ser a entrevistada e a mestre cuca também. Então me conta, quando a gente fala de chuchu, geralmente as pessoas gostam de comer ele uma salada, um refogado, alguma coisa nesse sentido, né? Como que você gosta de comer o chuchu no dia a dia? Eu gosto de comer como salada também, como refogado, eu acho uma delícia. Bem temperadinho, bem fica temperadinho, bom, né? Com temperinho, uma salsinha, bem gostoso. Mas quando você vai pra cozinha... Quando eu vou pra cozinha eu invento, né? Daí eu crio. Não é bem que eu criei, que eu aprendi com a minha mãe. A gente... sempre fazia doce de chuchu. Doce? Doce, sobremesa. E esse doce, aí a gente vai sempre incrementando, colocando uma coisinha a mais, né? Uma aqui, uma ali. E sai um doce bem gostoso. Olha aí, então receitinha de família da Erci, vem com a gente aprender a preparar uma sobremesa, um doce de chuchu. Para essa nossa receitinha básica de doce de chuchu, nós vamos utilizar hoje 5 chuchus. Esse chuchu tem que ser um chuchu mais maduro, ele não pode ser um chuchu novo, porque ele fica muito mole, ele desmancha fácil na hora do cozimento. Nós vamos usar 600 ml de suco de laranja, nós vamos usar coco em fruta, meio coco, se é um coco mais ou menos grandinho, meio coco ralado, umas 2 xícaras de açúcar cristal e canela e cravo a gosto da pessoa. Então, a gente pega o chuchu, descasca, né? E depois corta ele ao meio. Aí você tira o miolo e vai cortar. Só não muito fininho também. Ó, eles saem todos iguais, tá vendo? Depois que a gente cortou, que tá tudo preparado, então a gente coloca o suco, né, na panela. Aí já começa aquecê-lo, né? Aí vou colocar o açúcar, né? As 2 xícaras de açúcar cristal, dou uma mexidinha. Depois eu coloco a canela, né? Os pedacinhos já foram lavados anteriormente, então se coloca para dar um saborzinho. E o cravinho. Agora a gente deixa ferver, né? Até formar a calda. Depois que formar uma calda, aí a gente vai colocar o chuchu junto e o coco. Tá, então agora nós vamos colocar o chuchu, porque a calda já tá pronta. Ela cozinhou por cerca de uns 10 minutinhos. Uns 10 minutos. Daí boto o coco também. Daí o coco. Se alguém não gosta de coco, não precisa colocar. É porque a gente gosta, né? Mas é um complemento. Mas é um complemento. Se a pessoa não é muito afim de colocar coco, porque tem gente que não é muito, né, adepto. Então não precisa colocar. Mas eu acho que é um complemento a mais. Vamos pôr a tampa, abafa. Depois que pega a fervura, você deixa ele mais uns 10 minutinhos. Mais um. Vamos observar como é que é o amadurecimento desse chuchu, né? Porque cada um tem a sua característica. Aí vai o ponto da cozinheira. Aí é o ponto. E depois que esse chuchu pegou ponto, se tornou essa sobremesa maravilhosa que nós vamos provar agora. Você me dá licença, Erci, eu já vou me servindo aqui, tá bom? Eu tô muito ansiosa para saber como é que ficou esse chuchu doce. Vamos lá, então. Gente, uma delícia. O chuchu, ele não fica totalmente cozido. O ponto dele, ele tem ainda uma certa crocância, você consegue mastigá-lo, sentir aí a textura.
O gosto fica muito bom. Para quem acha que chuchu é só salgado, a gente acabou de desfazer essa lenda, porque ele doce fica uma delícia também. O correto é que você experimente ela fria, né, por ser uma sobremesa, mas eu tô comendo quentinha aqui e eu adorei. Para quem gosta de sagu quente, experimenta esse daqui quente também, porque é uma delícia. Para você que quer inovar nas suas receitas de sobremesa e ainda aproveitar aquele chuchu que tá lá no canto da tua fruteira, dentro da geladeira, faz tempo lá, então já aproveita e faz essa sobremesa que eu tenho certeza que você vai adorar. Ficou uma delícia, a calda também é muito boa. Erci, muito obrigada por você ter nos recebido aqui na sua casa e compartilhado essa receita. E eu espero que quem for fazer em casa goste, né? E depois nos fale se ficou bom ou não. Né? Manda mensagem aí pra gente. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, até. Muito bem, eu quero agradecer a Erci e a Angélica que trouxe um pouquinho dessa receita. Eu experimentei, gostei, parabéns. Prefiro outras, prefiro sagu, prefiro pudim, mas é importante a versatilidade de um legume que normalmente é utilizado na salada e que também serve para fazer uma sobremesa com outros acompanhamentos. É isso aí, no mínimo diferentão, né? Isso eu aí. Gostei, eu achei que é aquela sobremesa que tem gostinho de casa de vó, assim, sabe? Aquelas coisas diferentonas. Sim. Então, faz depois você me conta. Eu preferi comer ela quentinha, tá? Quente eu achei melhor. E eu acho que o suco de laranja, o coco ralado, é o que fazem aí a diferença para um gostinho especial, junto, claro, com o chuchu. Isso aí. Pessoal, quem está nos acompanhando aí pelo rádio, lembra que tem as nossas matérias todas em vídeo também, através das redes do Portal RBV. Confere lá. YouTube, Facebook, pode deixar lá seu comentário, compartilhar também a sua receita, ou então pelo WhatsApp 991294258. E assim nós nos despedimos, ponto final aqui na programação do RBV Agro dessa semana. Se Deus quiser, a gente se encontra novamente na semana que vem. Proteja-se do frio, um bom final de semana e até lá. Tchau, tchau. Tchau. RBV Agro.